Ó, a CBF já tinha definido as datas, né? Agora os horários também dos jogos da Copa do Brasil, quartas de final, quando o Corinthians vai encarar o Atlético Paranaense. Quarta-feira, dia 27 de agosto, 9h30 da noite, jogo da TV em Curitiba. O Corinthians começa a decidir a sua vaga para a semifinal da Copa do Brasil. 27 de agosto, uma quarta, 9h30 da noite. Horário nobre. Na outra semana, no dia 11, na verdade, tem uma data FIFA aí, né? Então, só no dia 11 de setembro, são 2 semanas depois, numa quinta-feira, 9h30 da noite também, mas numa quinta-feira, o Corinthians recebe o Furacão na sua arena, na Neoquímica Arena, para decidir definitivamente essa vaga para a semifinal. Então, a CBF definiu aí datas e horários. 27 de agosto, 11 de setembro, os 2 jogos, 9h30 da noite, uma quarta-feira na ida e uma quinta-feira na volta. Vamos lá. Vamos falar do que interessa, mas não agrada. Gente, o Yuri Alberto, ele passou a madrugada de terça para quarta com dores abdominais e foi internado às pressas para se submeter a uma cirurgia de hérnia inguinal, que é uma cirurgia até pouco invasiva, né? Ela é feita por laparoscopia ou de maneira robótica, né? E tal. É uma cirurgia teoricamente simples. Ele já foi submetido a essa cirurgia. Deve ter alta até essa quinta-feira, inclusive. Uma questão comum, inclusive, para especialmente atletas de alto rendimento. Né? Muito esforço ali, começa a ter uma dor na virilha, um pouco mais acima. E aí você precisa fazer uma cirurgia, porque os médicos explicam, eu sou completamente leigo nisso, né? Mas tem um braço, né, do intestino que acaba sendo tomado por uma capa ali, se você não corrigir isso, pode necrosar, gerar uma infecção. Então, precisou fazer essa cirurgia. E o que me espantou é que, bom, cirurgia de hérnia não é simples, a gente sabe, mas eu realmente confesso para vocês que eu não estava preparado para ouvir a previsão de retorno. E a gente sabe que o Yuri é um cara que contraria as estatísticas, contraria os prognósticos. O Yuri tirou uma vesícula no ano passado e em 2 semanas estava no campo. Por mais que seja um prazo ok de recuperação, a gente está falando de um atleta que parou 2 semanas e que estava correndo 2 semanas depois, né, para retirada de uma vesícula. Então, assim, mas nesse caso, a gente está falando de um período de 4 a 8 semanas. Eu não tenho, nunca fiz, né, esse tipo de procedimento, e acho que nem tenho pessoas próximas que fizeram. Então, eu estava meio... Cara, juro para vocês, eu estava meio alheio a isso. Eu falei, submetido a uma cirurgia de hérnia, ok, vai ter alta na quinta. Pensei, bom, desfalco o time final de semana, porque ele não vai treinar, mas na próxima rodada ele tá garantido. E aí, né, depois eu fui tomando conhecimento, né, conversando com médicos, entendendo que a situação não é tão simples assim, porque você precisa recuperar, né? Você precisa recuperar tudo aquilo que foi corrigido ali de forma interna. Então, não é tão simples assim. O que chama atenção é que outros 2 atletas do elenco tiveram o mesmo problema. O lateral Hugo, que até não é um cara super importante, enfim, né, mas tá dentro da questão que eu vou abordar aqui. Ele foi submetido a esse procedimento e está há cerca de 1 mês aí para voltar. E o Gustavo Henrique, esse sim hoje um titular, no começo do ano, há pouco tempo, né, ele estava fora exatamente por isso. E ele levou 76 dias para se recuperar. Isso é 2 meses e meio levou a recuperação do Gustavo Henrique. Então, se a gente imaginar que o Yuri é um cara que se cuida, é um cara que tem uma genética privilegiada, é um cara que normalmente volta antes de qualquer lesão que ele tem, e ele teve uma bem difícil, né, na coluna, né, recentemente, e levou aí 40, 50 dias, mais de 2 meses, na verdade, né, para voltar, mas o prazo era até maior, mas ele voltou de forma antecipada e estava lá correndo e tudo mais, e aí calhou dele ter um problema completamente aleatório, não tão aleatório, né? Porque, como eu disse, afeta atletas de alto rendimento, mas não é uma lesão especificamente, né? Que a gente está acostumada no músculo, né? Alguma questão muscular ou até de articulação, não. É uma hérnia inguinal.
Enfim, vamos lá imaginar que pelo menos 2 meses, né? O Yuri deve se ausentar. Cara, a gente está falando metade de agosto estamos, metade de setembro, metade de outubro. Tudo bem que o Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai até o dia 21 de dezembro. Então ele tem tempo para voltar e continuar ajudando o Corinthians. Mas vamos lá, né? Vai perder uma boa parte, as quartas de final da Copa do Brasil, e se ausentar num período difícil. Porque o Memphis está com uma lesão muscular de grau 2 e que pelo menos vai ficar afastado aí por um mês, de 3 a 4 semanas. E aí, assim, para voltar, o Memphis já é um cara mais pesadão, 31 anos, então acho que também demanda, né, essa transição física para a gente entender de que forma o Memphis irá voltar. Isso daqui a um mês. Você já não tem o Yuri, que vai ficar sem 2 meses, e o Carrilho, que não volta nem esse ano. Que loucura. E aí a gente se volta para o elenco do Corinthians e percebe as dificuldades, né? Porque o Thales Magno não performa, o Romero está numa fase terrível, o Héctor Hernandes está afastado, né? Pelo menos não é aproveitado. O Gui Negão recebeu algumas oportunidades, mas, enfim, é sempre muito difícil, né? Menino da base que chega, ainda mais o time numa situação delicada, não consegue de uma hora para outra ser uma solução, até porque não deveria ser, né? Deveria ser uma, enfim, né? Uma possibilidade, uma alternativa para que ele tenha um crescimento natural e acaba na emergência tendo que ser uma solução quando na verdade não é. E agora o Vitinho. O Vitinho foi apresentado, inclusive. O Vitinho que já jogou com o Dorival Júnior no Flamengo, foram campeões. Ele estava na Arábia e concedeu a sua entrevista coletiva, até pela necessidade, sendo questionado se ele está pronto para jogar. A pressa mudou, né? A partir de agora, com a lesão, ou digamos, com o problema de saúde do Yuri e com a ausência dele dos gramados por um tempo. E, cara, ele foi meio sincero. Ele falou assim, eu ainda estou me adaptando. Eu fiquei 2 meses e meio sem jogar. Eu estou fazendo trabalhos específicos, eu estou me ambientando, eu estou tentando, mas assim, eu realmente não sei quando é que eu vou estar à disposição. Espero que o quanto antes. O que ele quer dizer com isso? Que, cara, tipo assim, eu não estava prevendo chegar, foi apresentado, e jogar no próximo final de semana, porque não tem como, né? Ele estava mais de 2 meses sem atuar. É até um risco você fazer isso, né? Se você botar o cara em campo, provavelmente ele vai estourar, porque não está acostumado, né? Ele está um tempo parado, então ele vai precisar de um ritmo de treino para depois pegar um ritmo de jogo, só que o futebol não permite isso, né? Então, assim, provavelmente ele não vai jogar no final de semana, só que no outro eu acho que não vai ter muito jeito, né? Você vai ter que botar ele uns minutos, porque você vai depender só do Thales e do Romero, e o Héctor Hernandes, que não está sendo aproveitado pelo Dorival, vai ser resgatado. O Romero está suspenso para esse jogo contra o Bahia no final de semana. O Kaká e o Angileri também. Então, assim, não tem Memphis, não tem Yuri, não tem Carrilho, não tem Kaká, não tem Angileri, não tem Romero, não tem o Maicon também, não tem o lateral Hugo, que, ok, não está sendo utilizado, mas os problemas começam a aparecer. E aí a gente se volta para aquele cobertor curto de um Corinthians que tem um time titular muito bom, mas quando algumas peças começam a falhar, e o problema disso tudo é que não é para um jogo apenas, né? São peças que estão faltando e você já percebe por um tempo maior, e aí você precisa recorrer ao teu banco, inclusive no sentido de sequência. E aí você cai tecnicamente muito, né, o nível do teu time. E agora com o Transferban, não tem como contratar. Já não tem dinheiro, porque a situação financeira é delicada. E aí você ainda não pode inscrever jogadores. Que dificuldade vive o Corinthians. Sobre isso até o Samir Carvalho, do Café com Setorista, né, do Portal UOL, ele noticiou que o Corinthians vai tentar um acordo com o Santos Laguna para tentar parcelar esse valor, e que os caras estão se mostrando até mais abertos nesse momento. Mudou a gestão, né? Eles tentaram negociar muito com a gestão Augusto Melo, viram que não tinha jeito e aí, enfim, acionaram a FIFA, né? Nesse momento, mudou a diretoria e até o Stabile cogita viajar ao México para tentar negociar com os caras do tipo assim, ó, eu te dou tanto agora, vamos parcelar em tantas vezes, você vai receber esse dinheiro, eu te dou uma garantia aqui, outra ali, porque aí, dessa maneira, se o Corinthians entrar num acordo com o Santos Laguna, aí sim cai o Transferban, e aí o Corinthians pode contratar. Só que tudo isso tem que ser feito meio que de uma hora para outra.
Porque se o dinheiro já está escasso, você tem 2 semanas praticamente até o fim da janela, até o dia 2 de setembro, para contratar e inscrever. E aí você precisa derrubar o transfer ban, ir atrás de um jogador livre de custos, porque você não tem dinheiro, negociar com ele luva, salário e tudo mais, e inscrever ainda antes do dia 2. Porque a necessidade, né? O Carrilho machucou, agora o Yuri também, o Memphis. Vai precisar contratar. E nem pode nesse momento. Então tem que resolver a questão do Félix e pode cair a qualquer momento a questão do Rojas também, que está no caso lá do Garro, do Maicon, que são situações e valores que vão só aumentando essa dívida, né, para quase 100 milhões de reais que o Corinthians deve nesses processos que estão na FIFA. Que coisa, hein? Eu juro que eu queria dar boas notícias, mas está cada vez mais difícil. A não ser o Vitinho, né, que acho que vai ser uma boa alternativa, talvez até nem se torne uma alternativa, se torne realmente uma solução. Falou sobre, inclusive, a versatilidade dele, né? E teve uma questão muito interessante sobre ele jogar na função do Carrilho, quando tiver todo mundo à disposição, né? O Memphis, o Yuri e o Garro, para que ele não seja um reserva, para que ele seja um titular. Só que aí ele teria que ser um cara pela direita com recomposição. O Carrilho sempre foi um atacante, né? E começou a jogar com o Ramon Dias no Al Hilal por dentro e no Corinthians jogando dessa maneira também. E ele disse que, inclusive, nos últimos tempos de Arábia, estava fazendo essa função do Carrilho, que no começo foi complicado, até assustou, mas que depois ele se adaptou bem e que ele está super disposto a jogar onde for possível. Vamos lá, né? Jogador que provavelmente amadureceu e se transformou como atleta ao longo da sua carreira. Tem muito boa finalização, tem visão de jogo. Daqui a pouco ele pode entrar ali num sistema, o Dorival conhece bem ele, para que ele possa agregar qualidade. Eu acho que isso ele vai. A questão é fisicamente, como ele está. Provavelmente ainda não pronto. Vamos aguardar para que o mais rápido possível ele possa estar em campo. O que vocês acharam disso tudo? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!